Good evening. Thank you so much. Good evening, wine enthusiasts. Welcome to Católica Lisbon. We're thrilled to host tonight's online conference on this exciting topic of Portuguese wine. For many of us, wine is an essential part of life from business and personal perspective. The modern wine business is actually a fascinating blend of science, nature, skill, and marketing. And here at Católica Lisbon, we take wine business pretty seriously. In fact, the new edition of the International Wine Business Executive Program will start next week on April 27th. And I'm one of the coordinators. So thank you very much for coming to us. So let's face it, we're living in a quite rapidly changing world, and the wine sector is definitely not immune to these changes. From changing consumer behaviors to production practices, lots of challenges. So what can we expect in the coming years? Will we be seeing traditional winemaking practices shifting towards more sustainable ones? That's what we're here to talk about. We have an amazing lineup of speakers tonight. Some of us would even call it a special edition, a reserve group. So they will be sharing with you their expertise, their insights on the changes that are about to come. And our moderator, the fantastic José Antonio Couto, from Biotechnology School of UCP. He will be guiding us through the fascinating conversation. He's my colleague, a co-coordinator of the International Wine Business Executive Program. And I'm excited for him to take over. We want to make sure that the event is not only informative, but also interactive for you. So do get ready to participate with your questions through the chat or by opening up your mic. And so once again, welcome to Católica Lisbon, welcome to our Knowledge Conference, and José, take it away. Ok, obrigado, Kirill, pela introdução muito simpática. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o vosso interesse e a vossa presença neste seminário. Nós temos uma audiência muito boa, numerosa e formada por boa gente, certamente. No fundo, estamos a tirar alguma vantagem destas sessões à distância, online, que, enfim, nem tudo é mau com isso. Ora bem, temos então como tema deste seminário, portanto, o Kirill também já foi introduzindo, o legado e o futuro dos vinhos portugueses. Nós temos aqui assim um tema que é muito vasto, muito abrangente, não podemos, enfim, tocar nos pontos todos. Iremos abordar alguns aspectos e que têm a ver com a situação em que nós estamos, portanto, a situação dos vinhos portugueses, como é que nos posicionamos no mercado global, num mundo que está em permanente mudança e com mudanças muito rápidas. E isso coloca, de facto, muitos desafios, e nós ficamos sempre aqui a pensar quais serão as oportunidades que teremos de expansão, digamos assim, e de consolidação da nossa indústria dos vinhos. Para isso contamos então com um painel de 4 pessoas, que eu vou apresentar de uma forma muito rápida. São personalidades com uma forte ligação à área dos vinhos. Eu tenho certeza que serão pessoas conhecidas por toda a gente. De qualquer maneira, eu vou dar conta aqui de 2 ou 3 notas, só para fazer uma breve apresentação. Com certeza que isto não vai fazer jus, portanto, ao extenso CV de cada uma destas pessoas, mas serve para fazer uma breve apresentação. Então, temos a Filipa Pato, e eu desde já peço licença para dispensar, portanto, os títulos, okay, se me permitem. Portanto, a Filipa é enóloga e viticultora, principalmente na região da Bairrada, portanto, com formação na área da engenharia química, e é a fundadora de uma empresa chamada Filipa Pato e William Waters, e a Filipa foi nomeada enóloga do ano pela Revista dos Vinhos em 2021. Temos também a Francisca Vanzeler, que é responsável pelo marketing e comunicação da empresa Vanzelas & Co, e é também gestora de comunicação, nomeadamente na área da sustentabilidade, na Aveleda, e é pós-graduada em Enologia pela Universidade Católica Portuguesa no Porto.
Teremos também a Joana Massanita, que ainda não tinha chegado, uns minutos atrás, mas aguardamos a chegar a todo momento, que tem formação de base na área da agronomia e é atualmente gestora sénior, portanto eu estou aqui a traduzir Senior Project Manager, vamos dizer gestora sénior de uma empresa, da empresa Massanita Vinhos, juntamente com o seu irmão. Tem também nomeações interessantes para Jovem Enóloga do Ano e também foi considerada Enóloga Revelação pela Revista dos Vinhos há poucos anos atrás. E temos também o George Sandman. O Jorge, de facto, é uma pessoa com muita experiência na área dos vinhos, numa grande diversidade de funções que já desempenhou, com cargos que têm a ver, por exemplo, com administração, mas também foi e é presidente de várias associações e organizações ligadas ao setor do vinho. Mais recentemente, ele fundou uma empresa sua, chamada Exampulha, que se apresenta como um potencial parceiro no desenvolvimento de projetos inovadores e principalmente será na área dos vinhos. Portanto, foi assim uma apresentação rápida dos nossos convidados. Eu passaria de seguida a apresentar, portanto, um primeiro ponto da exposição e de discussão. Em termos de legado e para percebermos melhor como chegamos até aqui, eu começaria por perguntar quais são as transformações que consideram mais relevantes ou mais significativas e que terão ocorrido nos últimos 20 anos na indústria do vinho, 15, 20 anos. Ou seja, e se possível, apresentando aqui algumas especificidades do setor ou da indústria dos vinhos portugueses. Eu sei que provavelmente isto não será muito fácil. Nós estamos num mercado que é muito global e estas transformações acontecem para todos os países, mas se houver aqui algum aspecto, alguma especificidade daquilo que está a acontecer, ou que aconteceu nos últimos 20 anos em Portugal, eu gostaria que pudessem destacar isso. Eu, por acaso, até gostava de começar pela Joana, mas eu creio que a Joana ainda não está. Pois não? Já cá estou. Ok, ótimo. Peço desculpa porque eu estou em Nova Iorque e portanto estou com uma diferença de horário e foi meio confuso e cheguei um bocadinho atrasada exatamente por isso. Ok, Joana, mas ouviu então a introdução e a pergunta? Ouvi a pergunta, não ouvi a introdução, mas ouvi a pergunta. Pronto, o mais importante é a pergunta, de facto, então. Podemos começar pela Joana. Eu penso que os últimos 20 anos são os anos em que eu estou nesta área, não é? Portanto, eu estou há 21 anos na área do vinho e, portanto, aquilo que eu posso também falar foi aquilo que eu assisti, a evolução que se verificou da forma de fazer e do objetivo. Eu acho que Portugal passou pelas dores típicas de um país que quer crescer e marcar alguma posição mundial sobre os vinhos. A qualidade sempre foi algo que se atribuiu a Portugal muito pela questão do vinho do Porto, que é como se fosse o nosso grande massageiro para o estrangeiro. E eu acho que Portugal, nos últimos 20 anos, e especialmente nos últimos 10, cresceu muito e evoluiu muito no sentido da recuperação da autenticidade do país, da recuperação da autenticidade das formas de fazer do antigamente, obviamente com uma mentalidade muito mais moderna e muito mais visionária, penso eu, aos olhos desta geração mais nova, não é? Estou a falar dos enólogos com os seus 30, 40, 50, não é? Portanto, estes enólogos mais recentes, não é? Que eu acho que trouxeram um plus muito grande para o mundo dos vinhos em Portugal. Eu acho que esta viagem da recuperação da autenticidade do carisma do nosso país, nós somos um país muito pequeno, que se deve valorizar no futuro, e acho que é esse o percurso que nós estamos a fazer, ou seja, o abandono dos vinhos de massa, não é? Dos vinhos que nos anos 80 houve muito isto, não é? Produções em massas ali na região de Lisboa, na região dos vinhos verdes, etc. Um bocadinho algumas coisas pouco simpáticas de trazer vinhos de países, todos nós sabemos de onde, para Portugal, e rotulá-los como portugueses. Eu acho que estamos a reverter todo esse mal que aconteceu muito nos anos 80, nos anos 90, e penso que agora nos últimos 20 anos, já em 2000,
estamos num caminho que eu acredito ser incrível, da recuperação das castas portuguesas e com este objetivo que eu acho que é muito próprio, que é nós temos um produto que é único, com castas únicas, e é isso que nós devemos levar connosco, tanto em termos nacionais como em termos internacionais. Portanto, eu penso que essa foi a grande melhoria dos últimos 20 anos, foi o abraçar das raízes portuguesas e da recuperação das talhas. Foi feito nos últimos 20 anos, não se fazia vinhos de talha, revoltou-se a fazer vinhos de talha, que é absolutamente incrível. A recuperação de regiões e de castas esquecidas, a Negra Mole do Algarve, por exemplo, o meu irmão que recuperou toda a região dos Açores, que não se fazia. Portanto, eu acho que este é o percurso e é neste sentido que devemos continuar a ir. Ok, obrigado, Joana. E agora perguntaria à Filipa se quer acrescentar alguma coisa que já foi dito. Tem que ligar o micro. Ok, acho que a Joana falou aquilo que eu ia falar, portanto, isto é a vantagem dos ginólogos viajarem, está a ver, a Joana está nos Estados Unidos e percebe bem, olhar de fora para cá dentro é muito bom. E isto foi uma coisa que eu também fiz durante os últimos 20 anos, eu comecei a fazer vinhos também mais ou menos na altura da Joana, embora eu não tenha formação em enologia, tenho formação em química mas pronto, por razões familiares acabei por entrar neste ramo e também tinha uma ligação especial à natureza, porque eu acho que isto é uma coisa que a Joana falou super bem e aquilo que ela falou era o que eu ia falar e portanto aquilo que eu acrescentaria foi só que eu tenho uma perspectiva de viver na aldeia, que é uma coisa fantástica. E acho que isso é olharmos para aquilo que Portugal tem. Nós temos uma qualidade incrível, uma biodiversidade incrível. Temos castas, mas não são só castas. Temos uma natureza à volta das castas incrível e temos uma biodiversidade que temos que preservar. E nós trabalhamos em biodinâmica, pronto, e estamos sempre a observar a natureza. E isso é incrível perceber o potencial que nós temos em Portugal, além das castas, toda a biodiversidade que há à volta das vinhas, e nós aqui na Bairrada é uma região pequenina, não é? Nada comparado com o Douro, ou com o Alentejo, ou com o Dão, que são regiões muito maiores. Nós aqui temos uma região de 5.000 hectares, e é muito minifúndio. Temos parcelas pequeninas que às vezes são 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, mas eu não deixo de cuidar de vinhas tão pequeninas, porque elas têm uma história, têm uma energia que me faz voltar lá todos os dias. E é por isso que eu hoje me vejo mais como agricultora do que como enóloga ou como produtora de vinho. E isso é a parte gira também de Portugal, não só a biodiversidade de castas, nós temos imensas castas e isto é um grande valor e os últimos 20 anos, como a Joana bem disse, esta comunicação das castas e dos enólogos que viajam foi fundamental. Eu acho que Portugal já está na moda, nós não precisamos de seguir uma moda, nós estamos na moda. E nós temos que ditar a próxima moda, que é melhorarmos aquilo que estamos a fazer, e porque no futuro vamos ter muitos países a fazer castas como também a Baga, não é? Sou Baga terroirista, não é? Sempre com a t-shirt. E nós temos que preparar-nos para o próximo passo, que é sermos a referência das nossas castas. Portugal já está na moda e a Joana vê bem o que está a acontecer nos Estados Unidos, nós estamos na moda. E de facto é importante estudarmos, não realmente perdermos energia com as castas internacionais, que já vimos que não é necessário, porque outros países já fizeram esse foco, mas termos os especialistas das nossas castas, porque nós temos tantas castas em Portugal que se nós nos dispersarmos em outras castas, perdemos o nosso foco. E por isso é que eu vivo na Bairrada, para me focar na Baga.
Está sem Não sei som. se querem Peço perguntar alguma desculpa, coisa. agora foi a minha vez de ficar sem som. Eu queria só acrescentar uma coisa ao que a Filipa disse e que ela também tocou num ponto muito importante, que é esta questão da sensibilidade também do ecossistema e de toda a sustentabilidade. Também acho que é uma geração muito mais consciente, não é? Esta geração dos 40, dos 30, é uma geração muito mais consciente e, portanto, temos imensos pequenos produtores, como a Filipa, como eu e como outros, com a mesma visão de preservação do ecossistema, da agricultura biológica, e eu acho que isso tem que ser uma forma de estar, não é? Não é uma obrigação para alguma coisa, iniciou-se muito nas grandes casas com uma estratégia de marketing, não é? Para venda, ser bio é bom, ser orgânico é bom, mas acho que isso tem que estar completamente invertido, não é? Tem que ser na base fundamental de quem nós somos, termos uma postura respeitadora, não é? E de preservação daquilo que temos e do património que temos, que é só um, não é? O nosso terroir é o que faz os nossos vinhos serem distintos, não é? E com o terroir dizemos o solo, o clima e as castas, não é? E portanto essa preservação desse ecossistema que nós temos é fundamental, e só acrescentar essa questão. Não, Sim. e isso aí estou completamente de acordo também com a Joana, é que há mais produtores a viver no campo, não são produtores que vivem na cidade. E isso é cada vez mais importante, porque para tu teres uma melhoria em termos de viticultura, tens que estar perto da vinha. E isso é super importante, porque a vinha percebe e tu vais evoluindo com ela e ela evoluindo contigo. Para preservarmos estas vinhas velhas e para preservarmos estas castas e percebermos mais destas castas, temos que estar próximos e por isso é que é importante haver muitos produtores. Antigamente havia a indústria do vinho estava concentrada em poucos produtores, poucos players. Agora, ainda bem que há muitos, porque tudo vai melhorar. Havendo vários, é muito, muito mais evolutivo. Nós, por exemplo, não vendemos por allocations, não temos vinhos suficientes para o mercado. É importante haver muito mais produtores. Eu muitas vezes sugiro, não tenho mais, mas tenho outro colega que faz. E haver este espírito de equipa é super importante, porque não haver aquela inveja típica portuguesa que é péssima, tipo, eu vou crescer porque não quero que o meu vizinho cresça, não. Temos que tentar apoiar-nos todos e para todos crescermos e para o vinho português realmente se tornar mais relevante no mercado mundial. E claro que esta história de apostarmos em bio ou biodinâmica só faz sentido se vivermos no campo, porque é difícil fazer de outra forma, sobretudo em regiões como a Bairrada e estas regiões atlânticas, que demandam muita atenção, sobretudo agora na primavera. Na primavera, para mim, viajar é um stress, porque eu sei que vou ter uma dispersão de mildiu nesta fase, é super difícil, e a Joana sabe, pela experiência do irmão nos Açores, que é assim, não é? Porque temos imensa pressão de fungos, e é muito importante haver agricultores a viver aqui e perceberem como darem a volta à questão, porque há muitas plantas também que nós temos aqui que podem dar a volta a tudo, e nós procuramos muitas dessas plantas, porque há muitas plantas que existem nesta zona costeira que nos permitem fazer uma agricultura biológica de plantas daqui. Ou seja, não precisas de comprar coisas que vêm de fora, mas coisas de cá. E isto é parte do terroir que existe aqui. E de facto, essa é a parte mais interessante de trabalhar em biodinâmica, é olhar e observar a natureza e entender como equilibrar a vinha com toda a natureza, não só com as plantas que existem à volta das vinhas, do coberto vegetal, que nós tentamos criar de forma a preservar o terroir daqui, porque existem imensas sementes que tentamos recuperar, mas também em ter árvores no meio da vinha, como nós temos, além das oliveiras, as figueiras, as macieiras, e isso é importante preservar, ou seja, só valorizando, só vendendo o vinho mais caro e viajando como a Joana está a fazer, podemos valorizar
passar a mensagem e poder valorizar o produto que temos e que tem que ser valorizado. Só desta forma é que é possível, porque este trabalho em biológico e biodinâmico é possível fazer e envolve muita mão de obra e também é importante, porquê? Porque podemos ter muito mais pessoas a viver nas aldeias que foram no fundo desertificadas. Houve em Portugal estas aldeias acabaram por desaparecer e se vocês passarem nas aldeias, vocês estão habituados a passar, estão desertificadas, estão casas de volutas. Porquê? Porque não houve esta ligação às aldeias e ao mundo da ruralidade. Porquê? Porque tudo foi mecanizável e, portanto, o facto de ser mecanizável, as aldeias acabaram. E, portanto, esta questão da biológica e biodinâmica é importante para voltarmos a ter aldeias vivas e criarmos uma economia de aldeias. E por isso é que eu me intitulo como uma agricultora, e uma agricultura que tem muito orgulho em viver no campo. Coisa que é rara hoje em dia em Portugal. Hoje em dia, ser agricultora é péssimo, é péssimo. Se tu tens um filho que quer ser agricultor, o professor vai dizer, coitadinho, não é? Porque agricultor é um pobrezinho. Mas é importante voltar a ter as aldeias vivas. E desculpem estar a mudar um pouco este diálogo, mas afinal, a Filipa tinha muito mais coisas para dizer para além daquilo que a Joana já tinha dito. Obrigado, Filipa. Passaria então agora a Francisca, ainda dentro da mesma pergunta, quais são as transformações ou as mudanças mais importantes que considera terem ocorrido nestes últimos anos, não sei, 15, 20 anos. Olá a todos, eu ficaria a ouvir-te, Filipa, sobre este tema há muito tempo, e a ti também, Joana, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acho que uma das palavras que também já tocámos um bocado neste assunto, mas tem muito a ver também com o tema que nos traz a todos a assistir a uma conferência, mas que tem a ver com a educação e com a formação, que foi algo que nos últimos 20 anos tem vindo a ganhar muita atração. Cada vez mais há programas, cada vez mais há informação e os produtores dedicaram-se muito nos últimos anos, não só a formarem-se, como a formarem outros sobre os vinhos portugueses, sobre as nossas castas, as nossas regiões, e nós, através dessa comunicação e da formação, fomos ganhando espaço nos diferentes mercados. Eu lembro, a primeira viagem que eu fiz, não foi bem há 20 anos, foi há um bocadinho menos, foi em 2007 aos Estados Unidos, e lembro-me de ter que explicar onde é que era Portugal no mapa. E isso mudou radicalmente nos últimos 15 anos, em que não temos que explicar onde é que é Portugal no mapa, já sabem que falamos português e não espanhol, e conseguem até diferenciar que entre Lisboa e Porto, e esse trabalho foi um trabalho que foi feito, eu acho, muito à boleia do vinho. Não só, obviamente, o investimento que foi feito no turismo, mas muito à boleia do vinho e dos produtores que falaram sobre o país e sobre as suas diferenças. E acho que falando depois com outros produtores, a interação com outros enólogos à volta do mundo também foi fundamental. Nós conseguimos ter experiência noutros países, mas também trazermos enólogos de outros países a virem fazer experiências às nossas regiões. Essa troca de informação, de experiências e de conhecimento, acho que também foi muito importante nos últimos 20 anos, essa abertura que nós tivemos para nós próprios e em relação aos outros. E também numa viagem à África do Sul há uns anos, eles estavam a começar a experimentar com rabigato, e a Filipa mencionou um ponto que tem a ver com sermos os defensores das nossas castas e os especialistas das nossas castas, e realmente acho isso fundamental. Temos que ter mais conhecimento do que todos os outros e trabalharmos melhor que todos os outros para continuarmos a provocar inovação e desenvolvimento. Mas acho sinceramente que esse trabalho tem vindo a ser feito nos últimos 20 anos. Ainda esta semana celebramos, aliás, mais uma vez tocou neste ponto, que tem a ver com o associativismo e com a comunicação conjunta e dessa falta de inveja, desse trabalho mais em conjunto.
Ainda esta semana celebramos os 20 anos dos Douro Boys, e que é um grande exemplo de trabalho de associativismo em relação à promoção da região do Douro, e o resultado está à vista na valorização dos vinhos, acho que da região, mas falando mais naquilo que eu tenho conhecimento, são os nossos próprios vinhos, os vinhos dos Douro Boys, e o sucesso que foi a venda desta semana, acho que é um reflexo de que o trabalho está a ser feito. Agora acho que a aposta na formação e no estudo das nossas castas e do conhecimento tem mesmo que ser continuado e feito um maior investimento nisso. Obrigado, Francisca. Eu acho que a Francisca tocou aqui num ponto que eu considero muito importante, que é o facto de termos, de facto, uma geração nova, altamente preparada, formada e qualificada, e isso penso eu, tem contribuído muito para as melhorias que se têm verificado e na evolução que se tem verificado na indústria e na produção de vinhos em Portugal. E também realço aqui o papel que as universidades, creio eu, terem tido neste ponto, não oferecerem, de facto, programas de formação avançada na área da viticultura e da enologia, contribuindo exatamente para essa formação. Jorge, já foi dito muita coisa sobre a pergunta que foi colocada, mas com certeza que o Jorge terá alguma coisa para dizer também. Sim, eu o que encontro é que nos últimos 20 anos, de facto, o setor de vinho em Portugal tem passado de uma atitude pessimista para uma atitude otimista. E é, para mim, francamente, eu posso dizer com toda a honestidade, um velho do setor de vinho, ver 3 pessoas dinâmicas e jovens e mulheres, também uma coisa que mudou muito nos últimos 20 anos, enólogas, envolvidas e de forma tão otimista, é de facto fantástico e é bom para o futuro. Contudo, e aqui ser um bocadinho o advogado do diabo, porque ao fim e ao cabo nós estamos aqui a falar de um negócio. Eu fico super contente de ouvir a Filipa dizer que tem que pôr os vinhos em alocação. Okay? Isto é evidentemente para qualquer produtor, para qualquer pessoa que vende, é a melhor coisa que pode haver. Mas nós temos que olhar para o setor como um setor na sua inteiridade. Portugal é, neste momento, o país número 8º da exportação de vinhos. Curiosamente, é o 9º em termos de valor. E, embora os valores tenham aumentado, continua a haver muito vinho produzido em Portugal, ou pelo menos exportado de Portugal, com preços que não atingem o valor que devem atingir. E estes vinhos nós conhecemos perfeitamente. É ótimo que uma pessoa crie o seu nicho, e muitos nichos vão criar, de facto, uma bola inteira de vinhos que são de valor e exportados. Anteontem esteve em Madrid e atendi uma conferência onde foi dito aí em público que 15% dos vinhos importados nos Estados Unidos são italianos. Os espanhóis estavam a falar, diziam que 3% dos vinhos importados nos Estados Unidos são espanhóis. Portanto, imagina qual é a porcentagem de vinho português que entra nos Estados Unidos. Nós sabemos que é um mercado enorme que podemos desenvolver, mas também sabemos, sendo realistas, que embora os Estados Unidos hoje em dia, pelo menos nas costas, em Nova Iorque e São Francisco e Miami, sabem onde estão Portugal e apreciam Portugal através do turismo, e também, tenho que dizer, através de trabalho feito pela Vini Portugal, apreciam os vinhos portugueses, vêm cá, provam os vinhos
que também é uma das coisas que eu noto. Eu mudei para Portugal em 1990, por acaso, os primeiros vinhos que bebia eram da Bairrada, curiosamente, porque estavam, curiosamente, de moda. O Douro não produzia vinho do Porto, e o Alentejo estava a começar a comercializar numa forma comercial, diria, não era uma coisa bebida meramente no Alentejo. Portanto, o Dão também estava metido aí, e estas coisas dão muitas voltas, são muito cíclicos, os consumidores seguem as modas, e vou dizer, graças a Deus, que seguem, porque assim não estamos presos constantemente na mesma moda. Sabemos que a moda vai mudar, e aí vem a arte de saber o que é que fazer quando vem essa moda. E o que vejo é que, de facto, uma coisa que tem começado em Portugal, mas, francamente, está mal desenvolvido, embora há otimismo, ainda há muita, não sei como dizer, ciumeira, divisão, falta de trabalhar em conjunto, e eu vejo isto muito, que é uma pena. Isto não quer dizer que não há polos e focos pequenos que trabalhem em conjunto. Os Douro Boys, acho que é um excelente exemplo de um grupo de pessoas que, ao fim e ao cabo, são concorrentes, que se juntam para concorrer em conjunto, muito à moda da Califórnia e Napa Valley e os produtores do Novo Mundo, mas ainda há muito, eu quero vender mais que o meu vizinho, tanto faz onde e como. E nós temos que ultrapassar isso. Portugal tem uma coisa que tem, para mim, tem que reconhecer. Eu não sei se ser o 8º exportador é uma boa posição para Portugal. Se era o 8º produtor e o 2º em valor, eu diria que era excelente. Mas a realidade é ser exportar volume e não exportar valor, de facto, não é o que Portugal tem a capacidade de fazer. No mundo geral, a Austrália produz muito mais, adicionam um pouco mais, e quando digo água, quero dizer, regam na vinha para, de facto, produzir mais, quando precisam, e quando tem água, claro, mas Portugal tem a autenticidade do terroir e a casta. E acho interessante que cada vez mais as castas portuguesas estão a ser exportadas, mas acho que é um perigo não manter a soberanidade sobre as nossas castas. Eu sei que há países que estão a plantar Touriga Nacional e dizem, é Touriga Nacional, é uma casta portuguesa, mas será que dentro de 10 ou 15 anos Touriga Nacional será Cabernet Sauvignon, que ao fim e ao cabo toda a gente diz que é francês, mas é mais Cabernet Sauvignon produzido fora da França que em qualquer sítio. Portanto, nós de facto temos que utilizar essa autenticidade, este otimismo de produtoras e produtores jovens que estão a entrar e querem fazer alguma coisa, com o terroir, ligar a casta, o terroir e a pessoa para criar aqui um embrulho que, ao fim e ao cabo, permite Portugal vender vinhos mais caros e menor quantidade. Porque concorrer em condições que não tem, Portugal não pode fazer. Não é uma questão de arrancar a vinha e reorganizar a vinha, o que é que fazemos sempre. Nós não temos espaço, além do Ribatejo, não há, ou talvez o Alentejo com rega, não há bem espaço para produzir massivas quantidades. Portanto, temos que ser realistas nisto. O otimismo é um mecanismo ótimo, bom, é uma força que nos leva para frente. Temos a qualidade que não tínhamos, temos o reconhecimento,
ok? Temos o terroir, as castas, a diversidade, e estes elementos todos que nos permitem ir para frente. Não temos o associativismo, vou ser franco, eu podia dizer, pode ser que está melhor agora do que estava, mas de facto o associativismo em Portugal é péssimo, a gente não se junta a trabalhar em conjunto, e isso vai em contra do que é o positivo que vem no futuro. Última palavra, e eu diria aqui em termos de sustentabilidade, penso que nós temos que pensar, falar em sustentabilidade na sua integralidade. Não é só ecologia, não é só clima e atenuar os problemas climatéricos que temos que enfrentar, é também social, e a Filipa falou nisso, que de facto as zonas de produção são abandonadas, são desertificadas, entre aspas, as pessoas vão para o litoral, e isso tem que se virar. O negócio precisa também ser economicamente viável. Nós podemos vender romance com o vinho, e temos qualidade, e temos o terroir, e temos a história, a narrativa, mas temos que ganhar dinheiro para ter um futuro. Porque é muito giro dizer, não, eu só quero fazer vinho bom e tal, e trazer felicidade ao mundo. Eu não preciso de dinheiro. Bom, então, sabe que há essa piada de como se faz uma pequena fortuna no vinho. Começa com uma grande fortuna. Portanto, uma pessoa tem que ser realista no que temos aqui, mas é ótimo ver este otimismo aqui dos meus colegas do painel. E eu peço desculpas, eu não sou pessimista, eu sou otimista. Sei que está melhor agora que vai estar amanhã. Obrigado, Jorge. Eu de facto estou de acordo com aquilo que o Jorge disse, e eu na última semana estive na Alemanha, em Hamburgo, ali na zona de Hamburgo, e eu entrei em todas as lojas de vinhos que encontrei, e também em supermercados. E muito sinceramente a presença dos vinhos portugueses nessas lojas não me deixou muito feliz, não me deixou muito contente, era uma presença muito pouco animadora, para não dizer desoladora mesmo. Maneira que estou aqui também a fazer o papel do diabo, do advogado do diabo, desculpem, mas afinal de contas que reputação é que nós temos, porque nós já ouvimos falar aqui assim num país que tem carisma, num país que está na moda, mas parece que falta ainda qualquer coisa para termos para sermos reconhecidos, porque não sei se há uma falta de reconhecimento ainda do vinho português no estrangeiro, e eu penso que aquilo que verifiquei que é demonstrativo daquilo que acontece noutras partes do mundo. Portanto, eu queria perguntar se de facto também tem esta ideia, apesar das coisas positivas todas que foram mencionadas aqui assim, e se, concordando com isto, o que é que de facto falta fazer, o que é que podemos fazer para mudar esta situação, porque de facto a nossa presença em comparação com competidores ou com concorrentes, como Espanha ou como Chile, estamos numa desvantagem muito grande ainda. Esta é a minha percepção. Eu creio que o Jorge já foi respondendo mais ou menos a esta questão, mas pronto, poderemos José, ouvir. posso só fazer Claro que sim. Falaste sobre esta questão de que foste a várias lojas, não é? E não encontraste os vinhos portugueses. E há aqui uma dualidade que é super importante ter noção, quer dizer, nós estamos a trabalhar esta questão da valorização, como Jorge disse muito bem, que nós temos tudo bem sermos o 8º exportador, mas temos que ser com o maior valor, e é isso, o trabalho da Filipa, da Francisca, o meu, é esse o percurso que nós estamos a fazer, não é? Da valorização do produto. É muito difícil encontrar isso em loja.
os nossos produtos são produtos que acabam por se inserir na restauração, ou seja, o trade é sempre altamente competitivo e, portanto, quando nós vamos a lojas de vinhos, é difícil trabalhar os produtos portugueses. Claro que é óbvio que não estou a dizer que é uma constatação para todo o futuro, não é? Mas hoje em dia, para encontrar, eu estou em Nova York, estive em Nashville, estive em Boston, estive em Atlanta, em 5 dias, e vamos a uma wine store e não há quase vinhos portugueses. E não há porquê, não é. Primeiro porque há todo aquele trabalho que nós estamos aqui a falar que tem que continuar a ser desenvolvido, ponto assente, não é? Nós estamos a falar com otimismo, Jorge, mas tanto eu como a Filipa como a Francisca sabemos muito bem que ainda há imenso para fazer, não é? É verdade que já se sabe onde é que é Portugal, mas quer dizer, eu ainda ontem estive numa prova com 150 wine buyers e tive que explicar onde é que era o Douro e tive que explicar onde é que eram os Açores e tive que explicar que os Açores estavam no meio do Atlântico e ninguém sabe isto, não é? Quer dizer, ou poucos sabem. Os que visitaram e cada vez mais sentimos, e concordo com a Francisca, eu quando comecei a vir para os Estados Unidos há 15 anos atrás, quer dizer, para eles Portugal e Espanha eram o mesmo país, não é? Pronto, era só um país e só uma língua. Mas, na verdade, no trade, nós ainda não conseguimos ter essa força. Temos, se calhar, com o vinho verde de combate, não é? Que infelizmente deu muito mau nome a Portugal. Durante muitos anos foi o que se espalhou nos Estados Unidos e nos países com maior poder económico, não é? De compra. Mas a restauração é onde nós temos que nos referenciar. Estar nos Michelin Stars, estar no high-end restaurants, é o que nós precisamos. Nós temos que referenciar Portugal como um produto de nicho, ok? De pequeno produtor, de agricultor, como diz a Filipe bem, porque essa sensação é que é irreplicável, não é? Enquanto nós continuarmos a trabalhar as nossas castas, a vender um produto que tem qualidade e que é escasso, que é quase por alocação, não é? Nós estamos no caminho certo, só que isto vai demorar, não é? Nós temos que limpar, se calhar, 20 ou 30 anos de sujidade, digamos assim, de tentar entrar nos mercados, de furar com quantidades, de comprar vinho em Espanha e vender a 1,85, não é? Tem que se tentar limpar esta imagem, não é? Eu acho que isso é um processo que estamos todos aqui, os que estão presentes, a fazer, não é? Por isso, só queria dizer essa questão, porque efetivamente no trade é difícil encontrar produtos com os nossos preços, não é? O meu vinho de 10 euros na prateleira em Portugal, que é o meu entrada de gama, custa 11,90 em Portugal, em Nova Iorque, em qualquer wine store, está a $38. Este é o meu vinho mais barato, não é? Se eu tiver o Sousão que eu faço no Douro, ele fica aqui a $100, que é um produto que o português paga em casa a $29,90, não é? Por isso, este mercado nós temos que o trabalhar e mais do que tudo é o que este associativismo de qualidade, de produtor, de nicho, etc., que nós temos que continuar a trabalhar. Ok, obrigado, Joana. Não sei se a Filipa e a Francisca querem acrescentar alguma coisa. E eu acho que a Joana falou super bem e realmente é bom o José ter ido à Alemanha e não ter visto os vinhos no supermercado, que isso é bom sinal. Para completar aquilo que a Joana falou, que falou super bem, por isso... É sinal que eles estão mais no Michelin Star Restaurants. Não é o nosso lugar. E já não há suficiente para ir para o supermercado. Claro que os nossos importadores nem querem que eles estejam no supermercado. Pronto. Assim, também fui a alguns restaurantes, não com estrelas Michelin, mas também fui a alguns restaurantes. A Universidade Católica tem que dar um budget maior ao José. Pois, isso, obrigado. Eu queria pegar no ponto que o José mencionou, em comparação com o Chile e com outros países que realmente acho que são uma referência naquilo que foi o trabalho de identidade. E claro que nós temos muita coisa, muitos learning lessons a tirar de países que conseguem sucessivamente, e acho que o Chile, Nova Zelândia, consegue jogar nos dois campos, estar presente nos supermercados e ainda assim ter alguma aspiração. Eu não acho que isso seja o caminho para Portugal, mas acho que há sempre learning lessons a tirar com países que tiveram estratégias que foram conseguidas. Acho que o nosso caminho é muito mais o caminho da identidade de França, que é a definição muito mais concreta do que são as nossas regiões, a identidade muito concreta das nossas regiões e depois existirem marcas
que simbolizam a identidade dessas regiões de uma forma muito identitária e aspiracional, e que isso ajuda a região num todo, aumenta o preço médio, aumenta o investimento em investigação, o investimento no conhecimento. Acho que isso é sempre um trabalho fundamental na melhoria da qualidade e na definição de estratégia global. Infelizmente, acho que aquilo que se passa no vinho e na notoriedade que temos em termos globais é um reflexo do nosso país. Acho que isto não é uma coisa que se fecha no vinho. E acho que é quase uma cultura. Nós temos mais medo de arriscar. Acho que existem algumas pessoas, e essas pessoas são aquelas que se distinguem realmente no setor, que são as que arriscam, que se mandam para a frente, que investem, que dão o corpo às balas. Não arriscamos o suficiente, não temos confiança em nós próprios e pensamos no ganho do agora, não temos estratégias a longo prazo. E quando se aposta na palavra qualidade, isso implica naturalmente uma estratégia a longo prazo, e isso implica muito investimento, e isso implica muita autoconfiança. E por isso acho que aqui, mais uma vez, toco na palavra que para mim é fundamental: a educação e a formação tem que passar muito por dar ferramentas a todas as pessoas que entram no setor a acreditarem um bocadinho mais naquilo que nós somos capazes e a criarmos uma estratégia mais conjunta para o país. No nosso caso, eu falo sobre a região em particular, porque acho que se cada região conseguir fazer um excelente trabalho, como é o caso dos Açores, como é o caso da Bairrada, como é o caso do Douro, que estão a conseguir definir muito bem a sua identidade, todos temos a ganhar. Obrigado, Francisca. Não sei se Jorge quer acrescentar alguma coisa. Na intervenção anterior já tocou neste ponto, não é? Sim, eu não tenho dúvidas que o prazo para desenvolver uma marca, e esta marca aqui, ao fim e ao cabo, é a marca Portugal. E não estou a falar na Vini Portugal ou a marca Portugal política ou qualquer coisa, mas é implantar essencialmente em um grupo alargado que Portugal não só existe, que tem a sua própria identidade e que tem vinhos de qualidade, e já, como acho que foi a Joana que comentou, houve muito mau vinho exportado de Portugal que não ajudou a imagem dos vinhos, e isso tem que se ultrapassar. Mas quando uma pessoa pensa, eu me lembro que quando estava vivendo em Nova York, em 1987, o Robert Parker falou sobre a pesqueira, o vinho espanhol de Ribeira del Douro, e basicamente disse, não me lembro, era o Chateau Lafite de Espanha. E toda a gente diz, e agora os espanhóis, o vinho espanhol vai crescer, vai ultrapassar a todo o resto. E estamos a falar de 3% ainda de todo o vinho importado nos Estados Unidos. O que estou a dizer é que os prazos são muito compridos. Okay? E a paciência que temos que ter é muita, e o esforço que temos que aplicar também é muito. E na conversa que esteve, por acaso, na Espanha, na Federação dos Vinhos na Espanha, o outro dia, a pergunta na mesa redonda foi qual é a coisa que se pode fazer para, qual é a resposta, qual é a solução, qual é a pílula mágica para de facto fazer explodir os vinhos. E a realidade, por bem ou por mal, menos se uma pessoa tem muita sorte, e digo, consegue lançar um produto com um orçamento enorme de comunicação,
provavelmente não é um produto mais massificado, um vinho mais massificado, não vai ter grande evolução no curto prazo. A magia está no que um antigo colega meu chamava o pica-pica. Tem que se fazer o pica-pica nos sítios, tem que ir aos restaurantes de 3 estrelas Michelin, tem que ir aos restaurantes de qualidade, e depois de estar nesses tem que ir aos restaurantes médios com outras ofertas. Eu vou de vez em quando, eu não vou muitas vezes para a Inglaterra, mas esteve em Londres há 3 anos atrás, em um pub, e havia um vinho português, fantástico, mas era o vinho mais barato, lamento dizer, era o vinho mais barato do Tejo, okay? Tinha indicação geográfica, mas sem grande marca. E algumas vezes uma pessoa pensa, bom, isso é bom porque pelo menos é vinho português, sim, mas para se o posicionamento num pub em Londres é de facto, se não o mais barato, o segundo mais barato, comparado com estar com um vinho estar em uma estrela Michelin ou uns 3 estrelas Michelin, são posicionamentos completamente diferentes. Uma coisa que eu concordo, é ainda bem que não encontrou nada no supermercado alemão, porque a Alemanha é um grande consumidor de vinhos caros, mas não é nos supermercados. Tem boas garrafeiras e bons sistemas de distribuição, não são fáceis. E ao fim e ao cabo é a mesma coisa nos Estados Unidos, em Nova Iorque, uma pessoa vai, a Joana está a ter esta experiência, certeza, porque cada vez que uma pessoa vai, tem um distribuidor que está dentro de ou um importador que está dentro de um distribuidor que tem 15 mil referências. E a nossa referência é assim, um dia por ano, provavelmente 2 horas, um dia por ano, eles estão a vender o nosso produto, o resto do tempo estão a vender Screaming Eagle ou alguma outra coisa que lhe dá uma viagem a jogar golfe na Hawaii ou alguma coisa. Portanto, é muito complexo. Mas não há dúvidas que há soluções, mas o pica-pica parece ser uma das mais antigas e provavelmente, aliás, é o que a Joana e a Filipa e a Francisco falam, em ir ao mercado e visitar os clientes principais. É uma coisa que sempre foi feito. Não sei. Jorge, deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que pega nisso que estás a dizer e que vai de encontro com o que a Francisca também está a defender de forma recorrente nesta conversa, que é a educação, não é? Uma das coisas que eu defendo quando eu venho aos Estados Unidos, às vezes o importador quer que nós vamos àquele restaurante, a outro restaurante, e eu digo, eu vou aos Estados Unidos, mas eu quero que me reúnam 10 buyers, não é? 10 compradores, e eu faço uma masterclass sobre Portugal. E é isto que eu ando sempre a fazer. Faço uma masterclass só sobre Douro, só sobre Açores. E toda a gente, Itália, não sei o quê, e tem que ser. Ainda agora com o meu importador da zona de Boston, eu disse que estou 100% disponível para vir de propósito aos Estados Unidos, para sentar 40 buyers e fazer uma masterclass, dar-lhes conhecimento, informação, algo com que eles conseguem trabalhar, não é? Porque não tem interesse nenhum eu chegar lá e pedir para eles me darem alguma coisa, não é comprarem o meu vinho. Eu tenho que lhes dar a eles qualquer coisa, que é conhecimento, que é a ferramenta mais poderosa no mundo, não é? E portanto essa tem sido a minha forma de estar aqui nos Estados Unidos e onde vou agora vou para a Holanda exatamente fazer uma masterclass, e é sempre aqui a bater nesta questão que a Francisca disse bem, que eu acho que é fundamental, que é atribuir valor ao nosso vinho através do conhecimento, porque quando nós explicamos a história, não é? Quando nós mostramos aquilo que temos, as pessoas ficam absolutamente de boca aberta, quer dizer, não tem explicação. Eu ainda ontem tinha uma compradora que me dizia, eu nem preciso me esforçar para vender este vinho, quer dizer, este vinho tem uma história de tal maneira encantadora, única, que é impossível ser melhor do que isto. E portanto Portugal só vai crescer, não é? Se todos nós que estamos aqui e os demais continuarem a acreditar
que a única maneira de fazer Portugal crescer é através do storytelling, é através de nós contarmos, é através de dar conhecimento, explicar as regiões, as castas, não precisamos de explicar tudo, que é muito confuso, não é? Mas pelo menos a introdução, e só assim atribui valor, e é sempre nesta viagem de atribuir valor em todas as fases do negócio, seja, como a Filipa dizia há bocado, é preciso ir para as aldeias, pois é preciso deixar de pagar 35 euros o dia, uma mão de obra de agricultura e pagar 100 euros o dia, não é? Se eu passar a pagar 100 euros o dia, vai passar a haver malta que quer trabalhar na agricultura e vai passar a ser valorizado, que a agricultura é uma boa forma de carreira, não é? Quer dizer, e acrescentar valor não só monetário, como também esta questão que nós falamos muito da origem da história, e havia aqui quem perguntava no bate-papo, como é que nós vamos fazer como é que conseguimos manter, não é? Esta autenticidade com a nova tecnologia. E é uma coisa que as pessoas falam muito sobre a nova tecnologia, como é que se mantém as tradições, não é? E é tão engraçado que quanto mais conhecimento nós temos científico, e eu faço a minha enologia muito com base em química e em microbiologia, e entender o vinho e depois não intervir. Por isso é que eu acho que a nossa geração, e a Filipa também faz parte desse grupo de enólogos, que cada vez intervém menos porque sabe mais, não é? A informação e o conhecimento têm sido cada vez melhor, nós conseguimos aceder à informação melhor, e em vez de estarmos a adicionar coisas aos vinhos, a fazer isto, a fazer aquilo, basta só ler o que os antigos faziam há 200 anos atrás, entender quimicamente porque é que eles faziam assim, e replicar de uma forma higiênica e saudável. E, portanto, um bocadinho para responder que o percurso é este. Eu acho que não há outra linguagem que Portugal possa ter. Nós não somos um país com dimensão, com volume, não temos área para fazer isso. Não temos área para andar a bater portas e bater mercado e bater volume e bater preço. Nós temos que trabalhar qualidade, referência, autenticidade e o know-how dos vinhos portugueses. Obrigado, Joana. Foi uma pergunta provocatória, mas de facto a reação foi ótima do nosso painel. E também já não estou tão preocupado por não encontrar vinhos portugueses nos supermercados alemães. Eu creio que a Francisca ainda queria acrescentar mais qualquer coisa, teria que ser assim rápido, Francisca. Sim, é para falar na segmentação e na estratégia, e acho que o trabalho que a Joana neste momento está a fazer nos Estados Unidos e que nós fazemos bastante e que depois leva às grandes alocações maravilhosas que a Filipa Pato já atingiu, tem a ver com a capacidade de fazer segmentação. Por isso, se eu primeiro tenho que conhecer muito bem o meu produto, tenho que conhecer muito bem a minha vinha, saber aquilo que eu consigo oferecer, a seguir a conhecer muito bem o meu produto, saber segmentá-lo, saber a quem dirigi-lo. Esse trabalho de estratégia e planeamento é fundamental. Ainda há pouco tempo tive a conversa com um agente das Forças Especiais dos Estados Unidos, e ele disse: para uma operação correr bem, que é isto do nosso tempo, o planeamento e a estratégia ocupa isto. E acho que nós passamos mesmo muito tempo, pouco tempo dedicados ao planeamento e à estratégia, para depois agir de uma forma muito certeira e termos sucesso nas nossas missões, para utilizar uma palavra mais militar. E acho que, pronto, era só isto que eu queria acrescentar. Eu posso adicionar uma coisa aí, José. Eu estou absolutamente de acordo. Muitas vezes, e especialmente nos Estados Unidos, o planeamento tem que ser quase com um ano de antecedência, e nós não pensamos muito nisso. Mas, de facto, eles pensam em um ano de antecedência, e os programas estão feitos. Mas há uma outra coisa que eu queria adicionar, e também uma coisa que eu vi há pouco tempo atrás, alguém falando da Comissão Europeia das visitas aos vários países a visitar os produtores de vinho. E comentou-me que tinha estado em Champagne e que era interessante porque em Champagne uma pessoa falava com qualquer pessoa em Champagne e eles tinham a narrativa igual. Podia ser ligeiramente diferente para um lado, diferente para o outro lado, mas uma coisa era: o vinho é tudo bom, ok? Os produtores e as casas e as marcas são todos bons e não havia ninguém a falar mal um do outro. Lamento dizer, isto não se encontra aqui, ok? E
da forma mais institucional, uma pessoa vai à Provine e temos a Vini Portugal, temos o Douro, temos o Instituto, temos o Instituto de Vinho do Porto e Douro, e temos os vinhos verdes, temos o Alentejo. Felizmente estão todos num segmento que se chama Portugal. Mas uma pessoa vai aonde está a Califórnia e todos os produtores da Califórnia estão abaixo uma única bandeira, que é a Califórnia. Não sei se me faço entender, eles não se separam, porque a primeira coisa do produto vender é Portugal. E depois, vendendo Portugal e a qualidade de Portugal, pode-se ir vendendo a complexidade que Portugal tem. Portugal é um país único. Uma pessoa pode entrar pela fronteira do norte e sair pelo Algarve e passar por, não sei, 5 regiões que não só têm vinhos diferentes, mas têm gastronomia diferente, têm artesanato diferente, têm pessoas diferentes. Isto nem em Califórnia, que é mais comprido, se encontra. Portanto, isto são benefícios que o país tem, é a complexidade que depois de encontrar o vinho português, as pessoas podem desfrutar. Mas a primeira coisa é que todos temos que trabalhar junto. E se não trabalhamos junto, bom, trabalhamos em separado. Obrigado, Jorge. Nós temos aqui muitas perguntas no chat. Eu iria fazer aqui assim uma tentativa de seleção de algumas perguntas, também para termos aqui assim alguma interação com a audiência. E aqui o Pedro Dimas pergunta se as novas tecnologias poderão de certa forma acabar com os métodos tradicionais de fazer o vinho em prol de mais produção, e se essas tecnologias podem fazer perder a qualidade dos produtos. Ou seja, aqui no fundo, novas tecnologias versus métodos José, eu acho que tradicionais. se eu puder comentar, porque Sim, Joana. tentei ligeiramente há bocado esse assunto, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que houve efetivamente uma fase complicada de 30 anos atrás das adegas, da tecnologia, de trazer a tecnologia novo mundista para Portugal, mas eu acho que nós conseguimos nos últimos 15 anos, eu peço desculpa ao barulho porque não tenho outra forma, nos últimos 15 anos o que se fez foi, eu acho que foi preciso ir ao extremo, não é? E que se, adição de leveduras, adição de enzimas, adição de não sei do quê, adição daquilo, nananana, houve toda isso, esterilização, pasteurização de vinhos, quer dizer, houve um extreme dessa metodologia novo-mundista, não é? Que abalou o que nós chamamos a enologia artesanal portuguesa, não é? Mas eu acho que isso está a ser completamente excomungado, não é? Quer dizer, estas novas tecnologias hoje em dia, e foi aquilo que eu disse há pouco, quer dizer, não se faziam vinhos de talha em Portugal. O meu irmão em 2008 fez o primeiro de talha, foi o primeiro produtor a fazer um branco de talha, comercializar um branco de talha, nestas últimas gerações já não se faziam vinhos de talha. E portanto, este processo, a tecnologia serve única e exclusivamente para ter informação, não é? Sabemos fazer bem. Depois é só retirar e voltar atrás. E eu acho que há imensos produtores novos, gente nova com projetos com 10, 15 anos, que são o espelho disso mesmo que está a acontecer. É a informação e o conhecimento adquirido serviu para descortinar o que é fundamental, o que é que tem que ser utilizado na nova tecnologia e o que é dispensável, não é? Quer dizer, nós hoje em dia temos higiene nas adegas, que não existia, não é? Antigamente as adegas eram chão de terra, no Douro, vocês sabem isso bem, não é? As adegas não tinham esses cuidados de higiene e do HACCP, etc, essas coisas que temos que ter, mas isso não quer dizer que é preciso levar ao extremo a tecnologia. Se eu vos disser que em nenhum dos meus vinhos eu aplico qualquer produto enológico, não faço nenhum produto enológico. Se eu aplicava há 20 anos atrás, sim, mas hoje em dia não preciso aplicar nenhum produto enológico. E, portanto, eu acho que a tecnologia e o conhecimento está a tornar-nos cada vez mais próximos do que era a origem da maneira de fazer em Portugal. Ok, obrigado. Não sei, Filipe ou Francisca?
Sim, eu também concordo com a Joana, acho que sem make-up, não é? Without make-up, daí é a expressão. E depois também temos que nos lembrar de uma coisa, Portugal esteve isolado, não é? Nós tivemos até 74 com a ditadura isolado. Isso também nos criou um distanciamento do mercado. Se nós, isto voltando à parte anterior, de porque é que nós não temos um posicionamento tão forte no mercado global. Também tem a ver com isso. Porque epá, o meu marido é belga e eu vivi há alguns anos entre a Bélgica e Portugal e eu vejo que a França tem uma grande vantagem, não é? Porque os produtores franceses nem falam inglês, muitos deles, não é? Não precisam, porque os compradores passam lá, não é? Epá, isso é uma vantagem enorme. Tem os mercados do norte da Europa com muitos dinheiro, vão para o sul de França de férias, conhecem, eles claro que se dedicam muito à vinha, como a Borgonha, sobretudo o Loire, etc. Mas eles não precisam sequer falar inglês para vender o vinho, como a Joana está agora a fazer nos Estados Unidos e como nós fazemos, a Francisca e eu faço, uma a duas vezes por ano eu vou aos Estados Unidos também. E nós vamos, é uma força de vários que vão criar um mercado no futuro, e já está a ser criado. Mas isto para vos dizer que o problema de não termos este posicionamento no mercado tem a ver com o facto de termos estado isolados até 74. Eu nasci em 75, foi logo a seguir à Revolução. E o facto de termos estado isolados foi muito difícil para criar marca, para criar imagem de Portugal, vá lá. Mas, ao mesmo tempo, criou-nos uma vantagem, que é, como não havia dinheiro, mantemos vinhas velhas como há no Douro, como há na Bairrada, como em outras regiões, que agora os novos enólogos, os novos produtores, estão a aproveitar, e bem. E isso é a grande vantagem da nossa geração, é que nós falamos inglês, temos a Joana que vai não sei quantas vezes aos Estados Unidos, o António Massanita, a Francisca e outros mais, portanto Portugal vai ser um boom, e não tenho dúvida nisso, não tenho dúvidas. Eu tenho uma visão super otimista de Portugal, acho que é super interessante ver o que Portugal Filipe, está... e vê-se bem, porque não há uma loja que eu entro que não tenha o teu vinho. E eu também, quando vou lá, também vejo o teu vinho, portanto fico também super feliz. Epá. E isto estão a ver, não há inveja, nós ficamos felizes uns pelos outros. Isso é fantástico, não é? É fantástico. Parabéns, Joana. Eu vou ter que sair porque estou a fazer uma adega nova, desculpem lá, e tenho que ir ver o que é que vamos fazer. E a Joana também provavelmente vai ter que ir fazer agora um jantar e apresentar os vinhos ao público americano. Portanto, parabéns, Okay. Obrigada pela iniciativa, foi Obrigado, ótimo falar com a obrigado, Francisca, Filipe. que ainda não conhecia, fantástico, e com o Jorge, que também já não via há muito tempo. Obrigada, Jorge, pelo Estamos, input. estamos a perto do fim, mas... Parabéns nos vinhos, Filipe. Filipe. Parabéns a todos, foi ótimo estar convosco, e nada como ter Zoom. Perdemos só 1h30 e se fôssemos ao Porto ou Lisboa, perdíamos um dia inteiro, não é? Exatamente, são as vantagens dos eventos online. É isso. Parabéns à Católica e Obrigado, ao Filipe. José. Muito obrigado, Portanto, acho que deve ter mais budget na próxima vez que for à Alemanha e ir a 3 estrelas Michelin. Sim, já estou a contar com isso. Pelo menos uma estrela já seria bom. Ficarei Então contente. Tchau. Obrigado pela sua ajuda. Francisca, quer fazer algum comentário sobre este ponto? A tecnologia para mim neste momento é a inteligência artificial, onde eu estou, eu olho para a tecnologia, claro que não se cinge só a isso, eu vou sair da vinha, que acho que a Joana e a Filipa tocaram nesse ponto muito bem e falam melhor sobre o tema do que eu, e vou passar da garrafa para a frente para o consumidor e como é que a tecnologia nos pode ajudar muito. Aliás, eu vejo a tecnologia como um aliado naquilo que são os canais de entrega ao consumidor. Neste momento a mudança é tanta, e eu vejo isso
o pai, eu sei que o pai está aí, somos duas gerações diferentes e o meu pai teve uma forma de venda e de canais para o mercado, que são os canais tradicionais e que ainda por cima em países como os Estados Unidos têm muitas limitações, o three-tier system, mas hoje em dia, e aqui também já tocaram noutro ponto, desculpem, isto é uma telefone a tocar que não consigo rejeitar, já está. Temos o three-tier system, os mercados tradicionais, mas depois temos exigências de cada mercado que exigem certas limitações na rotulagem, etc. E acho que a tecnologia nos pode vir a servir para nos apoiar a combatermos aquilo que eu acho que o George sabe muito mais do que eu, que são os lobbies anti-álcool, nomeadamente, e que tentam fazer imposições, como já foi mencionado aqui no chat, das obrigações nutricionais, das imagens que agora a Irlanda quer tentar impor com os danos que o consumo do álcool pode vir a provocar. Cada estado do Canadá tem as suas exigências de o que é negrito, o que é itálico, o que é alto, o que é baixo. Cada vez que se trabalha um rótulo para cada um dos países é uma dor de cabeça, ou tentar entrar na Colômbia. E se nós conseguirmos fazer com que a tecnologia nos ajude a identificar onde é que nós estamos conforme ou desconforme todos os mercados, acho que isto é um apoio gigantesco naquilo que é a nossa capacidade de comunicar e deixa de ser um entrave, porque, por exemplo, entrar num país como a Colômbia, tudo o que são as burocracias são gigantescas, ou até no Canadá. E também a procura do nosso consumidor pode ser muito mais direto, quer seja através dos canais de e-commerce que começam a surgir, quer seja através de vendas de NFTs que estão-se a tornar cada vez maiores, ou estão a aparecer mais oportunidades de venda com blockchain através de plataformas que vão facilitar isso com o vinho, ou as Amazons, os markets online, e por isso é preciso estarmos muito atentos à tecnologia para não nos escapar oportunidades de venda e formas de combatermos a burocracia e os lobbies anti-álcool que estão a aparecer. Por isso aqui estão várias ideias, mas eu quero tornar a tecnologia aliada do nosso trabalho. Sim, Zé, desculpe saltar aí, sim, mas de facto a Francisca abre aí uma porta em termos da guerra, que muitas vezes nós não reconhecemos porque nós só vemos uma parte do resultado, que é de facto a guerra das organizações, os lobbies anti-álcool e as organizações mundiais de saúde e tudo o que vem disso, e o que é que pensam sobre o produto que nós amamos, produzimos, bebemos, desfrutamos, comunicamos, informamos, essas coisas todas. Eles o que pensam é que devia acabar. O que pensam é que, de facto, todos os produtos que têm um conteúdo de álcool devia ser taxada de tal forma que as pessoas deixem de comprar, restrito na sua distribuição, por forma de controlar o marketing, a comunicação, incluindo o online, e separado, como tem feito em Irlanda, separado nas zonas de comércio, portanto, no supermercado haveria uma zona especial para o vinho, atrás de portas fechadas, e o vinho e as outras bebidas. E preços mínimos e outras restrições. Muitas vezes nós estamos preocupados com o dia a dia, que é como vamos produzir e vender e convencer o consumidor a comprar o nosso produto, o nosso vinho. Mas temos que estar muito atento, e isso aqui também é uma das razões que é necessário haver algum tipo de associativismo, que muitas vezes esquecemos, associativismo em termos de defesa política e lobby, e transmitir as nossas necessidades para evitar legislação e regulamentação que vai, de facto, estrangular o nosso negócio.
A Francisca levanta muito bem que isto existe e que dificulta, ok? Mas o que dificulta neste momento, o objetivo no futuro é aumentar isso. Nós estamos neste momento com a questão dos ingredientes, e isso será obrigatório, com o valor nutritivo, em termos de calorias, e o valor que essas calorias trazem. E se isso é obrigatório pôr em cada idioma na Europa, essencialmente alguém que exporta a 5 países vai ter que ter 5 rótulos diferentes, ok? Que vai contra toda a parte de sustentabilidade, porque agora tem que ter 5 rótulos diferentes, 5 inventários diferentes, caixas diferentes, estas coisas todas. De facto, tem-se lutado muito, e com algum êxito, eu penso que vai ser reconhecido, que isto pode ser feito através de um QR Code, um código QR, no rótulo, e que as pessoas podem receber a informação no seu idioma. Portanto, se uma pessoa, um português na Bélgica, vai ter a informação em português, um belga em Portugal vai ter a informação ou em francês ou em flamengo. Portanto, estas coisas não se podem esquecer, e muitas vezes nós olhamos para isto e dizemos, eu tenho mais que fazer que preocupar-me destas coisas. Mas alguém tem que se preocupar, não há dúvidas, porque o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho de Ministros de Saúde estão preocupados e eles querem dar cabo de nós. E eu digo, a sustentabilidade para mim é assim, se não há consumo, não há vendas, se não há vendas, não há produção, se não há produção, não há vinhas. E aí, essencialmente, tem a solução. Temos que ter consumo. Está sem som. Estava sem som. Obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado, Jorge. Nós já ultrapassamos largamente o nosso tempo. Eu tenho muita pena, isto de facto passou muito depressa o tempo. Estão muitas perguntas colocadas no chat, perguntas muito interessantes, mas que, entretanto, também eu penso que muitas dessas perguntas até já foram respondidas e não foi preciso eu estar aqui a formular a pergunta para conseguirmos ter uma resposta a estas questões, de maneira que eu acho que vamos ter mesmo que terminar. Portanto, eu agradeço a presença de todos, em especial aos nossos convidados, tanto ao Francisco, ao Jorge, à Filipa, que já terá saído, à Joana, muito obrigado, desde lá de longe, dos Estados Unidos. Penso que foi um fim de tarde de sexta-feira muito bem passado. Eu aproveitaria aqui assim um comentário do Miguel Falcão para fechar e para terminar aqui o seminário. Diz o Miguel Falcão que precisamos de um julgamento de Paris para mostrar a qualidade e o valor dos vinhos portugueses. Eu vou só adicionar isso, que eu já vi esse comentário passar 2 vezes. Já Nós já viu? tivemos um julgamento de Paris. Foi o julgamento de Hong Kong, em que se comparou o Douro com Bordeaux. E os vinhos saíram muito bem. Isso foi, e se calhar se o meu pai ainda estiver online ajuda-me, mas isso acho que foi por volta de 2008, 2009. Acho que foi nesses anos. Não teve, foi o eco que Pois devia ter. não, então isto devia ter tido uma maior divulgação, né? Comunicação. Foi num círculo fechado, foi noutra altura e acho que os Estados Unidos, há uma questão da dimensão que é sempre incontornável, por isso, quando os Estados Unidos saem acima de quem quer que seja no mundo, tem um eco muito grande. Foi 2011, cá está a prova, e foi organizada por um comprador, um investidor local em Hong Kong, mas convidou muitos provadores. Por isso, podemos tentar voltar a fazer isso. Sim, estou aqui. Mais julgamentos e provas cegas, exatamente. Mas eu acho que o consumidor julgará.
Ok, muito Obrigada. obrigado. Temos a creio doutora que- Celina para Sim. fazer depois o encerramento, quando quiser. Pode ser neste momento, sim. Obrigada, boa tarde a todos. Foi um prazer ouvir esta conferência, realmente muito interessante, com muitos speakers, mas também uma grande audiência. Então, parabéns a todos, muito obrigada aos nossos speakers, mas também à nossa audiência. E em nome da Católica, eu quero fechar esta conferência. Deixem-me só adicionar uma coisa: o nosso programa de vinhos começa agora no fim de abril, no dia 27, mas o programa já está esgotado e quem tiver interesse para se inscrever já para 2024 pode já contactar a equipa da Católica. Então, muito obrigada a todos, bom fim de semana com um bocadinho de vinho, mas não demais. Obrigada. Obrigado, Deus, bom fim de tchau. semana a todos.